A criação do Serviço Nacional de Saúde não foi fundada num capricho, mas numa exigência fundamental. Foi essa a exigência que levou António Arnaud a criar as bases de um serviço de saúde universal e gratuito em 1979. Esse tem sido um dos mais importantes contributos para a confiança democrática em Portugal. Mas há 6 anos, os riscos de degradação do SNS levaram Arnaud e João Semedo a juntarem-se para lançar um alerta urgente sobre o SNS, e cito: sem recuperar a capacidade de se renovar e satisfazer as suas necessidades em recursos humanos, o SNS está condenado a transformar-se num serviço residual e irrelevante para a saúde dos portugueses, limitado a cuidados mínimos e de baixa qualidade, progressiva e crescentemente substituído pelos grupos privados que operam no setor da saúde. Fim de citação. O que nos disseram foi que sem recursos humanos o SNS morrerá. Dia a dia verifica-se como tiveram razão e só podemos lamentar o tempo perdido para soluções evidentes. Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, o vosso governo preferiu provocar eleições há 1 ano a aceitar um compromisso para salvar o SNS e para responder ao apelo de Arnaud e Semedo. O PS ganhou as eleições, ganhou maioria absoluta, e o que fez com essa vitória? Será que hoje se pode afirmar que foram dados passos essenciais para salvar o SNS do fim vaticinado por António Arnaud e João Semedo? A resposta negativa a esta pergunta é a razão desta interpelação. Comecemos pelos cuidados de saúde primários. Há gente a dormir à porta do Centro de Saúde de Odivelas para conseguir uma senha pela manhã. Em Algueirão Meio Martins, espera 6 meses por uma consulta. E estes não são casos isolados. São milhares de pessoas que o Governo abandonou quando esqueceu a promessa de garantir um médico de família a todos os utentes. Perante 1,7 milhões de pessoas sem médico de família, o Ministro da Saúde entusiasma-se com um concurso em que 7 em cada 10 vagas ficaram por preencher, em que Lisboa, Val do Tejo, Algarve e Alentejo, mais de 80% das vagas ficaram por ocupar. O Ministro alegra-se com o desastre porque se conforma com o SNS de cuidados mínimos. O Governo desistiu. Nas urgências, maternidades, blocos de parto, os encerramentos anunciados como temporários e rotativos tornam-se cada vez mais permanentes e definitivos. Nos próximos dias serão encerrados os blocos de parto e as urgências da obstetrícia de Santarém, Vila Franca de Xira, Amadora Sintra e Setúbal. Hoje mesmo está fechada a maternidade do Barreiro. No fim de semana passado, encerraram Loures, São Francisco de Xavier, Garcia da Horta e Portimão. Não há recursos para assegurar o funcionamento de toda a rede do SNS, que se vai tornando mais irrelevante, mas as necessidades estão aqui. E por isso o Ministro vai e contratualiza com privados o trabalho que as maternidades públicas não conseguem assegurar. Mas não só. A progressiva e crescente substituição do SNS pelos grupos privados alastra-se a todas as especialidades, aos meios de diagnóstico, aos serviços de farmácia. O Governo desistiu. O Governo desiste de cada vez que desrespeita aos profissionais de saúde e os utentes, apresentando medidas que não passam de remendos aflitos que vai encontrando para a manta de retalhos em que se tornou o SNS. Como se sabe hoje, aliás, como se soube ontem, o encerramento da maternidade de Santa Maria não foi um processo consensual entre os seus profissionais. Nós sabemos-lo porque foram os próprios profissionais que desmentiram o diretor executivo do SNS, tornando públicas as pressões para a deslocalização da maternidade, bem como as suas preocupações relativamente à capacidade de São Francisco Xavier para acolher em segurança as utentes deslocadas. O Governo desiste sempre que manipula dados e argumenta que tudo está bem. Sei bem do que falo. Quantos alertas fizemos sobre desorçamentação, subfinanciamento e desinvestimento no SNS? Quantas vezes foi aqui apontado que não tem sentido nenhum que o Governo continue a argumentar que não falta nem dinheiro nem profissionais no SNS? Quantos gráficos foram empenhados pelo primeiro-ministro daquela bancada para tentar mostrar aquilo que o país sabe que é falso? Porque faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam farmacêuticos, faltam técnicos superiores e faltam auxiliares ao SNS. A prova derradeira desta falta imensa de recursos e profissionais
São 142 milhões de euros gastos em tarefeiros em 2021. Um valor que aumentou em 2022, mas que o Governo esconde e que vai continuar a crescer em 2023. Chegou-se ao ponto, senhoras e senhores deputados, chegou-se ao ponto de enviar uma médica tarefeira do Porto a Loures, paga a 100 euros a hora, para que a urgência de Loures não fechasse. Os rios de dinheiro gasto com o sistema de tarefeiros provam que o Governo não quer pagar aos profissionais do SNS uma exclusividade que compense o seu trabalho. O Governo prefere a frustração de profissionais mal pagos e que veem colegas tarefeiros a ganharem o triplo pelo mesmo trabalho. O Governo desistiu. A prova provada da imensa falta de profissionais é ainda os 20 milhões de horas extraordinárias realizadas em 2022. Trabalho extraordinário insustentável para os profissionais que estão em sobre-esforço permanente. Trabalho extraordinário em condições ilegais, diz a PGR, que aliás enviou o assunto para o Tribunal Constitucional. Senhoras e senhores deputados, senhora Secretária de Estado, que aqui está porque, em vez do debate parlamentar, o Ministro preferiu visitar a obra que já visitou há 2 meses para anunciar o que o Governo anda a anunciar há anos, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, sem recurso a normas ilegais sobre o trabalho, aos tarefeiros e sem a contratualização com privados, muitos dos serviços do SNS deixarão de funcionar. Não é mais possível fingir que a saúde pública está bem ou sequer a sobreviver. E perante a clareza das evidências, acusamos o Governo de desistir do SNS, porque insiste em remendos, porque vira a cara aos alertas de Arnaud e Semedo. Acusamos o Governo de escolher o lado oposto ao dos profissionais, dos utentes e especialistas que se unem e se mobilizam para apontar prioridades e soluções. Prioridade: atribuir médico e equipa de família a todas as pessoas, tal como prometido em 2017. Soluções: vincular todos os especialistas que se acabam de formar no serviço onde já estão, sempre que o desejem e sempre que sejam necessários para preencher as necessidades do SNS. Criar apoios que compensem os custos da habitação a quem se disponibilizar a trabalhar nas áreas com menos cobertura de médico de família. Tirar do papel a generalização dos incentivos remuneratórios nas unidades de saúde familiar. Prioridade: aumentar a resposta do serviço público em todo o território, nas várias especialidades e acabar com os encerramentos rotativos das urgências e dos serviços. Soluções: contratar mais profissionais com um horizonte de carreira digna para as gerações jovens, que fixe os que estão e que recupere os que saíram, compensando o risco das profissões de saúde e remunerando o compromisso de exclusividade com o Serviço Nacional de Saúde. Prioridade: um SNS centrado nos utentes, capaz de promover a saúde e acolher bem as várias gerações. Soluções: investimento nos equipamentos que internalizem meios complementares de diagnóstica e terapêutica. Investimento nas condições de conforto e privacidade dos utentes. Sim, porque a dignidade no tratamento também é importante no SNS. Investimento em novos mecanismos de gestão de serviços e equipas que facilitem o acompanhamento dos utentes que precisam de respostas múltiplas. Não podemos condenar os utentes do SNS e as suas famílias a percorrerem labirintos de serviços, condenados a baterem inúmeras portas fechadas até conseguirem o apoio que precisam. Os serviços têm que estar organizados para acompanhar quem precisa de cuidados de saúde e, sobretudo, quem está mais frágil. 3 prioridades, várias soluções. Um programa apresentado por quem não desiste do SNS, de o ver crescer, expandir-se e melhorar a qualidade da resposta. É esse o debate que trazemos hoje ao Parlamento.